As pessoas não costumam replicar também, né, o fato que muitas vezes uma pessoa está dentro da sua casa e aí sofre essa invasão, de repente, de um agressor, e ele suprime essa agressão ali, né, e evita que aconteça um mal maior para a família dele, né, porque Sim, com é certeza. essas notícias que eu acho que devem ser mais espalhadas e tal, né, mas assim, a gente percebe que muitas vezes alguns veículos de comunicação parece que incentivam essa conduta de suprimir quando a pessoa de bem logra êxito na sua defesa, né, e enfim, né. Mas é importante esses questionamentos para a gente poder fazer as pessoas refletirem sobre, né? E novamente eu costumo reforçar aqui, né, que é muito difícil de você ter arma, né? Então assim, e não é qualquer pessoa. Então eu vejo que é justo cada um ter o seu direito de se defender, porque obviamente se você conseguir ser alçado ao nível de conseguir ter seu armamento, é porque você é uma pessoa que tem idoneidade, tem capacidade para tal, né? Então, daí Sim, com já certeza. subentende-se E, que tá seguro ali. e assim, ó, eu quero deixar bem claro, viu, Ricardo? Eu não sou contra que se tenha condicionantes com arma, não. Uhum. Eu não sou contra que você tenha restrição, que você tenha as condicionantes de arma, porque, apesar de tudo, nós estamos lidando com arma de fogo. Perfeito. Mas, claro, você dê a mínima condição de quem possui, está dificultando, você dificultou para você adquirir, beleza. Mas quem possui, dê a mínima condição de mantê-la. Porque, Perfeito. a partir do momento em que você não me condiciona a manter, eu falo eu assim, mas assim de forma generalizada, você vai ter um ou outro que vai ficar na ilegalidade. Não por vontade dele, mas por provocação das políticas públicas. Uhum. Só para você ter ideia, com a mudança do governo, né, houve condicionantes para os atiradores, aqueles que possuem armas de fogo, seguir vários requisitos. Entre eles, uma quantidade mínima de habitualidades, de frequência ao clube de tiro. Primeiro soube-se aquele estardalhaço em que somente um terço das armas que tinham sido registradas no Brasil de 2019 a 26, elas estavam na mão dos seus reais proprietários. E isso foi demonstrado que é mentira por meio do recadastramento das armas. Uhum. O governo, no dia 1º de janeiro de 2023, ele assina um decreto 11.615, em que estabelece que as armas dos atiradores elas deveriam ser cadastradas na Polícia Federal. Quer dizer, uma coisa até... imagine, um decreto com força maior do que a própria Lei 10.826, que ela diz que é competência do Exército Uhum. o controle das armas dos atiradores. Mas aí o governo vem de forma impositiva para que os atiradores façam o cadastro de todas as suas armas na Polícia Federal. Armas de uso restrito. Tem que apresentar pessoalmente, você tem que levar a sua arma na Polícia Federal. E aí o governo faz isso como uma forma de dizer, olha, vocês vão ver como esses atiradores, eles não têm um terço das armas, que era essa que ele dizia. Se eles recadastrassem pelo menos um terço das armas que estavam na mão dos atiradores, eles estavam em vantagem. Sabe quantas armas foram recadastradas? Quantas? Quase 100%. 98 ponto alguma fração. E o restante dessas, que não foram, claro, muitas das pessoas não foram mesmo por medo de perdê-las, outras armas que estavam em inventários, que a pessoa morreu, então não tem como levar, não tem como cadastrar. Exato. Outras armas que foram comprovadas que meia hora antes o sistema fechou, a pessoa não pôde inserir, porque você entrava lá, cadastrava suas armas, se tivesse de armas de uso restrito, você levava à Polícia Federal para apresentar e lá eles verificavam toda a legalidade delas. Então, foi a primeira decepção do governo, né? Porque ele achava que um terço dessas armas não ia estar na mão dos atiradores. E essa porcentagem mínima, acho que eram menos de 5 mil armas. Uhum. Quer dizer, num universo de 1 milhão e tantas armas. É muita coisa. Muita coisa.
Quer dizer, entendeu? Então, as pessoas, a maioria delas, e aí essa porcentagem mínima era que estavam nessas condições que eu te falei. Sim. Né? Nisso, o governo, não satisfeito, né, porque quebrou a cara e viu que aí tenta, de uma forma maléfica, né, desleal, edita outro decreto no meio do ano, né, fazendo uma reclassificação de calibres. Como é que ele reclassifica de calibre? Calibres antes que eram permitidos, ele traz para restrito, para te dar uma condição maior, para você manter. O que seria? Você tem agora, quem tinha uma arma de uso permitido, que tinha, por exemplo, ter 8 habitualidades no clube, participar 8 vezes no clube durante o ano, ele não pode mais, ele passou a ter 20. Tem que ir 20 e tem que participar de campeonatos obrigatoriamente. E mais, digo mais, o atirador, ele tinha, a maior segurança que ele tinha na legislação passada, no governo passado, era o porte de trânsito. Esse porte de trânsito, ele dava direito, Ricardo, você vê que essa questão acho que é uma das mais interessantes. O atirador, ele conduzia uma arma do seu acervo, uma arma de porte, municiada, alimentada e carregada, quando ele estivesse no trajeto de sua casa até o clube de tiro. Para o clube de tiro. Né? Por quê? Imagine aí, se o atirador, às vezes o cara vai ali com armas, ele tem um patrimônio ali visado pela própria criminalidade. E se ele não levar uma arma, pelo menos para proteger ali, ele naquele trajeto ele ali... Está se entregando para a criminalidade. Se ele parar ali num sinal, o cara com um vidro, um canivete, rende ele e leva tudo. Você está entendendo? E aí é mais armas na mão da criminalidade de forma ilegal. Então, o que é que o governo faz também, isso foi logo do dia 1º, cancelou o porte de trânsito e estipulou trajetos. Então, você não tem mais o porte de trânsito, você pode levar sua arma? Pode, desmuniciada. Mas imagine, e outra, você tem, as guias, elas têm a obrigatoriedade, claro, as antigas estão válidas, já houve uma pacificação por conta do Exército, mas a obrigatoriedade de você seguir o trajeto, ou o tanto que isso é perigoso, seguir trajeto. Trajeto é rotina. Se eu tiver o meu trajeto monitorado pelo criminoso, ele sabe que eu só vou passar por ali. E eu vou estar desmuniciado, né? Então, eu não posso, por exemplo, ir para um clube, hoje eu vou por esse caminho, amanhã eu vou por esse outro, porque eu corro o risco de uma abordagem ali, eu ser conduzido à delegacia preso. E aí, a partir do momento que eu sou preso, eu perco uma condicionante de possuir armas, que é qual? A idoneidade. Então, essa foi uma forma também que o governo usou, e usa, né, para que as pessoas tivessem suas armas adquiridas de forma legal, suprimidas. A perca da idoneidade. Né? Você vê, ele traz as condições piores possíveis, assim como uma forma de forçar o cidadão de bem, o atirador desportivo, a ficar na ilegalidade. Ele traz condições em que os clubes de tiro, veja o absurdo, o clube de tiro ele não pode estar a 1 quilômetro da escola, como se a frequência de atiradores fosse estudantes. Ricardo, para você ter ideia, só frequenta clube de tiro hoje quem é atirador com CR, quem tem porte funcional ou porte por prerrogativa de função. O que é que um estudante vai influenciar? Primeiro, nem entra. Os clubes de tiro eles são obrigados a ter câmeras em todas as entradas, inclusive nas baias, nos locais de tiro, e essas câmeras são obrigatoriamente, elas devem ter filmagem durante 30 dias, sob pena de multa, sob pena de, em uma fiscalização do Exército, você ser multado, você ter o clube interditado, ou pagar uma multa de um valor a ser atribuído por eles. Então, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Se um clube está a menos de 1 quilômetro da escola ou não. Agora, imagine, isso ele ainda traz com uma forma regressiva, dizendo que esses atos, os clubes têm que se adequar até janeiro de 2025. A nova regra. Então,
atropela o direito adquirido, o ato jurídico perfeito. Imagine aí, nós temos clubes de tiro que foram criados, por exemplo, em Minas, em São Paulo, que tem mais de 30 anos. Que na época que eles foram fundados, eles eram numa área rural, mas hoje eles estão dentro de uma área urbana. A cidade cresceu. E eles estão na iminência de fechar as portas. Mas é onde é que eu quero chegar? Isso é mais uma forma de deixar o atirador na ilegalidade. Porque se ele não tiver o clube de tiro para ele fazer a habitualidade, mesmo que ele, com muito esforço, faça a habitualidade dele, faça os campeonatos, mas se o clube de tiro fechar, ele vai fazer aonde? A habitualidade. Fica um cenário muito difícil, né? Ele vai ficar na ilegalidade. O atirador vai dizer, vou para onde? Vou fazer aonde? Vai fechar os clubes. Como é que eu vou manter minha arma? E aí ele traz também, por meio de decreto, a previsão de aquelas pessoas que estiverem na ilegalidade ser comunicada à Polícia Judiciária, à Polícia Civil, para que haja o recolhimento do armamento.